pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo aqui de como preparar as peças aqui, as partes do leme profundor do kit do Cessna, tá? Então a peça vem inteira assim, as duas, né? E você tem que recortar. Antes disso você vai fazer esses riscos aqui, né? Escolhe o lado que estiver mais feinho aí, para usar assim, a parte de baixo. Aí você faz esses riscos aqui com a caneta, que depois a gente vai colocar aqui as varetas de reforço para dar um reforço estrutural melhor nessa peça aqui. E também ajudar no CG do aeromodelo. E nesse outro risco aqui você vai pegar o estilete e vai cortar ele de ponta a ponta aqui, assim como eu fiz aqui, certo? Depois que você fizer isso, você vai separar as peças. Essa aqui você não vai usar agora, vai usar depois. Depois que você fizer isso, você vai pegar essas partes aqui, ó, a parte inferior, né? E vai pegar no canto da mesa, com o estilete, você vai pôr rente ao canto da mesa, né? Com o estilete você vai cortar 45 graus, para deixar a peça desse jeito aqui, ó, tá vendo? Para poder atuar aqui, né? Para ter um espaço aqui para ele atuar aqui. Depois que você cortar, geralmente não fica tão retinho assim, né? Aí você vem com uma lixa do tipo dessa aqui, bem pouquinho, e só dá uma desbastada assim, só para acertar o corte que você fez, né? Aí ele vai ficar mais retinho assim, tá vendo? Se você não tiver com medo de fazer isso logo de cara, pega um pedaço de Depron aí, faz uns testes antes no canto da bancada aí com um pedaço aí, para você treinar, né? Ele tem que ficar desse jeito aqui, tá? Bom, feito isso, você vai colocar de novo aqui as partes, né? Deixa colocado aqui mais ou menos um espacinho aqui, ó, de meio milímetro, porque depois isso aqui vai ter um jogo, né? Você encaixa aqui, bem com uma fita novamente provisória. Eu já fiz isso do outro lado também, já fiz o corte, já coloquei a fita de novo ali só para demonstrar, né? É o arame que vem no kit, de 2,2 milímetros, 2 milímetros e pouco de espessura. Você vai dobrar nesse formato aqui, que ele fique um pouco para fora aqui da ponta, né, do corte. Você vai dobrar nesse formato, vai colocar uma caneta, ele aqui. Com uma caneta você vai fazer a marcação dele, aqui, certo? Eu já fiz já, né? Depois você vai vir com uma ferramenta que você tiver, uma chave, alguma coisa, que seja um pouco mais grossa. No caso aqui, a minha é igual, né? Se é um pouquinho mais grossa, seria melhor. Mas você começa com mais fina, depois você vai engrossando até chegar, porque ele tem que ficar o arame todo dentro do Depron, sem transpassar para o outro lado, tá? Então o Depron tem 4 milímetros, você corta, aprofunda mais ou menos com 2 milímetros. E no caso eu fiz o corte marquei, né, com a caneta tudo, risquei. Depois eu fiz um corte superficial com estilete. Depois eu vim com uma ferramenta dessa e fui alargando aos poucos até ele ficar, não transpassar para o outro lado, né, para não ficar feio do outro lado, e que ele entre o arame todo aqui dentro, como é o caso aqui, tá vendo? Fez isso dos dois lados. Aí você desbasta um pouquinho aqui também, ó, uns 45 graus daqui a aqui, para o arame poder atuar aqui, né? E depois você cola esse arame com cola epox, tá? Só cola epox vai funcionar aqui, aquela cola que junta as duas colas, né? Mistura tal. E aí você passa aqui uma quantidade boa aqui dentro, nesse veio e nesse. E aí você, geralmente essa cola epox eu recomendo que seja de secagem rápida, né? 8 ou 12 minutos, estourando no máximo 20, 30 minutos, né? Depois você passar, você encaixa o arame e deixa descansando até secar completamente, para não ficar, depois você vai deslocar isso aqui e vai soltar, né? Então tem que esperar secar completamente, beleza? Depois que estiver seco completamente, que não é o caso aqui, né, que eu só estou explicando, aí você vai virar, e aqui eu costumo fazer a dobradiça com vinil, tá? O vinil branco é o que gruda melhor, é o que gruda mais. Então eu corto uma tirinha de uns 20, 25 milímetros, e aí eu deixo um pouquinho separado aqui, coisa de meio milímetro aqui, né? No ajuste aqui, a hora que você colocar a fita crepe aqui, eu deixo um pouquinho separado para ele poder ter um jogo, sabe? Se você fizer muito encaixado, depois ele fica difícil de virar de um lado. E aí, com esse ajuste feito aqui, ele deslocado um pouquinho aqui e um pouquinho aberto aqui, aí você vem com uma tira de vinil e cola aqui. Se você não tiver vinil, você pode fazer com durex também, transparente, tá? Depois você vem com a entelagem, tá bom? Faz o mesmo do outro lado, e aí você já vai ter a superfície móvel já, né?
pronta para ser entelada. Depois você entela. Assim, você também coloca a fita desse lado aqui. Ou não, né? Às vezes eu não coloco. Eu coloco só de um lado e depois eu já venho com a entelagem desse lado aqui. Mas se você quiser, você pode colocar uma fitinha também desse lado aqui. Aí ele vai ficar móvel já e com a dobradiça feita. E aí você é só entelar. Quer dizer, esqueci. Antes de entelar, você vai fazer um corte aqui com o estilete. Vai fazer o mesmo procedimento que você fez aqui, ó. Depois você vai vir, vai alargar aqui 2 milímetros para dentro, né? Sem passar para o outro lado para não ficar feio. Depois você vai vir com a vareta que acompanha o kit, né? Você vai cortar 2 pedaços e vai colar aqui lá dentro, de modo que ela fique lá dentro, fique rente aqui, tá? E não transpasse para o outro lado. E você vai cortar do tamanho aqui, né? E vai colar. Isso, a cola que eu recomendo usar aqui, pessoal, é cola PVA, cola branca PVA, tipo Cascorês, marca Cascorês, sabe? Aí você cola, depois que você colar, você coloca um peso em cima e deixa secando completamente também. Depois ela vai estar aí sim pronta para entelar, beleza? Mesmo procedimento com o leme aqui também, né? Aqui a gente vai colocar uma vareta de reforço, vai fazer aquele corte até a metade do Depron, vai alargar e vai colocar a vareta aqui. E aqui a gente vai separar as partes com estilete, né? Aqui, nessa parte aqui, de um dos lados, você vai cortar 45 graus. Depois você vai prender com 2 fitas crepe aqui. Vai virar do outro lado. Vai colocar a fita vinil aqui, ou durex aqui. Durex não precisa ser larga não, você corta ele fininho assim, com uns 20, 25. Prende aqui, deixa um espacinho aqui também, prende, né? E depois você pode colocar uma fitinha desse lado também, ou depois direto com a entelagem. Antes disso, você não esquece de colocar a vareta de reforço. Essa vareta de reforço é para dar um reforço estrutural na peça, tá? Porque às vezes, imagina, às vezes você vai tirar o avião do carro, bate na lateral da porta e quebra o Depron porque não tem nenhum reforço aqui. Mesma coisa com o profundor. E você colocando essa vareta, vai impedir de quebrar. Ele pode até machucar, tal, mas não vai quebrar. Ou mesmo numa queda, alguma coisa, ajuda a proteger mais a peça. Fora isso também que as varetas aqui colocadas no leme profundor também dão um peso a mais no aeromodelo atrás, para justamente ajudar no CG do avião, né? Que é aquele CG que tem na asa ali. Se você deixar sem nenhum peso aqui, provavelmente depois você vai ter que colocar um lastro, um peso aqui, porque a frente do avião vai ficar mais pesado. Então tudo isso ajuda. Beleza? Seria isso. You